Oi, aqui é o Padre Arthur do Clube de Leitura Mãe Amável e hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre o Evangelho de domingo, agora, que é o capítulo 8º de São Marcos. Esse Evangelho fala para nós sobre a segunda multiplicação dos pães, em que Nosso Senhor multiplica, né, 7 pães, alimentando assim muitas pessoas, milhares de pessoas, e sobra 7 cestos. Então, atenção, essa não é aquela multiplicação mais conhecida dos 5 pães e 2 peixes, mas a dos 7 pães. Como diz aqui no capítulo 8º, versículo 5º, Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? 7, responderam. E depois, no final, diz assim: comeram, ficaram saciados, e dos pedaços que sobraram, levantaram 7 cestos. Os que comeram eram cerca de 4.000. Em seguida, Jesus despediu-os. Então, o número 7, que se repete 2 vezes aqui, no número de pães e no número de cestos. É muito difícil a gente não acabar fazendo uma referência aos 7 sacramentos. Ou seja, essa multiplicação pode nos remeter a um simbolismo acerca dos 7 sacramentos. Os sacramentos são os sinais sensíveis e eficazes da graça de Deus, né? A maneira como Nosso Senhor escolheu para que ordinariamente a graça chegasse até nós, né? A graça da sua salvação, a sua vida divina em nós, a graça santificante. E o padre Léo XIII, no seu livro A Fé Explicada, ele tem uma reflexão sobre os 7 sacramentos, né, sobre o porquê serem 7 os sacramentos. E ele fala uma consideração muito simples, mas que pode nos ajudar a entender um pouquinho do lugar dos sacramentos na vida cristã. Então ele faz uma analogia com a nossa vida natural. E ele diz que nossa vida natural tem 3 grandes etapas, 2 grandes necessidades e 2 grandes estados, né? Formando assim 7 elementos. As 3 grandes etapas da vida são o nascimento, a maturidade e a morte, né? Portanto, a velhice com a morte. E assim nós temos, para nos acompanhar, o sacramento do batismo no nosso nascimento, o sacramento da confirmação na nossa maturidade e o sacramento da unção dos enfermos na nossa velhice e na nossa morte. Nós temos 2 grandes necessidades na vida, que é a necessidade de alimento e a necessidade de remédio, né, de cura. E aí está, né, o sacramento da Eucaristia e o sacramento da penitência como cura da alma. Né? Claro que quando a gente fala de cura, automaticamente a gente pensa na unção dos enfermos, mas aqui o foco é a cura espiritual. Então, sobretudo aí o sacramento da penitência. E os 2 grandes estados da maioria das pessoas é o estado matrimonial ou o estado sacerdotal, o sacramento do matrimônio e o sacramento da ordem. De modo que os 7 sacramentos resumem um pouco da vida humana e mostram, de certa maneira, como Deus Nosso Senhor quis que os sinais sensíveis e eficazes da graça de Deus, que Ele nos transmitiu pela igreja, assim como Cristo pega os 7 pães, entrega aos apóstolos e multiplica nas mãos dos apóstolos para que eles entreguem para todo o povo, Cristo entrega os 7 sacramentos para que a igreja, os apóstolos, portanto a igreja, distribuam esses sinais para todo o povo chegando até nós. Então, assim nós temos esses 7 sacramentos. E que vão alimentando
a vida da igreja e trazendo abundância de santidade na vida da igreja. Lembra que tem uma passagem da Escritura que fala que Deus vem nos trazer a vida e a vida em abundância. Tem aquela outra passagem que diz assim que onde, né, São Paulo fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, essa abundância, essa espécie de exagero de Deus, de sobrar 7 cestos na multiplicação de 7 pães, é a grandiosíssima graça que nós vemos da santidade. O fruto que os sacramentos dão na história da igreja é o grande número e a grandeza dos seus santos. Então vamos pedir ao nosso Senhor que nossa vida seja sempre uma vida sacramental e que a gente possa também ser como esse cesto de santidade. E, né, vocês que são mães de forma especial, transmitam isso para os filhos de vocês, transmitam isso para as crianças, façam com que eles sejam católicos verdadeiramente sacramentais, que eles valorizem o seu batismo, que eles, né, quando chegar o momento certo, se preparem bem para a crisma, que eles se preparem bem e façam bem as suas confissões e comunhões, que eles entendam o valor do matrimônio e da ordem e que eles entendam também a necessidade da unção. Aliás, né, provavelmente quem vai chamar o padre, quem vai ficar responsável por chamar o padre para dar unção dos enfermos para vocês são eles, né? Então, se eles não valorizarem isso, né, vocês correm um risco aí de ficar sem o sacramento. Então, ensinar, fazê-los amar os 7 sacramentos. Deus abençoe.